Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram, aqueles que estão a caminho, traga-os em paz. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Joana, louvando a Deus juntamente com a igreja, os hinos da harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 83. Glória a Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Glória a Deus. 115. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, e na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero
e na vinha do Senhor. Louvado seja Deus. 400. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco uma norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. A irmã Carol fazendo a leitura introdutória, vamos nos colocar de pé. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler de forma responsiva do versículo 1 até o versículo 8. No 8 nós leremos todos juntos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. De noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, todos. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos na Tua casa para aprender da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia nós nascemos de novo, ó Deus, em Ti, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nessa noite, ó Deus, por meio do Seu Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui sedentos de Ti, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, ministre a Sua palavra em nossos corações, promova a vida, ó Pai, transforma, ó Deus, refrigera e consola, ó Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Jesus. A palavra de Deus nos diz, é uma promessa, né? É um alerta e uma promessa, que se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos os seus mandamentos, aonde nós andarmos, aonde nós passarmos, será abençoado. Glória a Deus. Aonde a planta do seu pé tocar, vai ser abençoado. Mas tem um porém, tem um senão. Tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Glória a Jesus, é o segredo, né? Obedecer os mandamentos do Senhor. E nós, como igreja, né, temos que estar com os nossos corações abertos, desejosos, atentos de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Os nossos corações, eles têm que estar abertos, senão não adianta nada, né? Eu ouço, mas o meu coração, ele não recebe aquilo que eu ouço. Então, que o Senhor possa, nessa noite, falar aos nossos corações, com o meu coração, que o seu coração esteja aberto a ouvir a voz do Senhor. Amém? Pastor Júlio. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bênção de Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 16 agora. Até o versículo
24. Glória a Deus. Do versículo 25 até o 29, o apóstolo Paulo fala sobre o verdadeiro israelita, mas nós vamos meditar inicialmente até o versículo de número 24. Glória a Deus. A palavra do Senhor, eu vou ler aqui. Os irmãos, por favor, acompanhem no telão aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua vontade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre os gentios e os judeus, que diante de Deus eles são igualmente culpados. Mas ele traz aqui no texto, num primeiro momento, que pela corrupção, pela desobediência, pela incredulidade, pela hipocrisia daqueles que conhecem,
que ensinam, que se gloriam na lei, mas que não obedecem à lei, eles levam aos gentios à incredulidade, ao pecado. Resgatando aqui, nós já falamos e os irmãos sabem que existiam dois povos, não é isso, irmãos? Judeus e gentios. Judeu, o povo da promessa, e gentio, todos os que não eram o povo da promessa, não era a nação sacerdotal, não haviam sido escolhidos até então, porque a palavra de Deus, Jesus, ele nos fala, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam, e todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí em Cristo Jesus não existe mais dois povos, e sim um, que é a igreja, os membros de um corpo espiritual que estão ligados à cabeça, que é Jesus. Nós hoje não tem mais judeu e gentio como nessa época. Os irmãos já sabem disso, mas é importante resgatar para a gente seguir uma linha de pensamento aqui. Esse contexto é importante. E falando em contexto, ficou muito claro aqui, e quando nós começamos lá no primeiro capítulo, a carta ela é dirigida à igreja em Roma. E a igreja em Roma, ela era constituída de cristãos judeus e cristãos que eram judeus e cristãos que eram gentios. Só que correntes completamente diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo traz essa questão nessa carta, nessa epístola, que é para uma igreja. Ou seja, na igreja havia divisão, havia dúvida, havia posicionamentos diferentes. Será que acontece isso hoje, irmãos? De jeito nenhum, né? Mas a palavra de Deus é a mesma. E aí, o apóstolo Paulo, quando nós meditamos aqui no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo falando aqui sobre judeus e gentios, a gente vai entrar nesse ponto, já falamos, mas vamos detalhar um pouquinho mais sobre que para Deus não tem judeu, não tem grego, grego aqui é gentio, tem um povo especial, zeloso e de boas obras, como está em Tito. É o povo escolhido, é o povo que vai morar no céu, exatamente como o apóstolo Paulo fala aqui. E o apóstolo, resgatando lá no capítulo 1, do versículo 21 ao 32, você pode projetar, por favor, Luiz? Capítulo 1, do versículo 21 a 32, porque quando nós entramos direto aqui, o apóstolo Paulo ele está dando sequência a algo que ele vinha falando. Então, resgatando aqui, olha o que o apóstolo Paulo está falando a respeito da depravação do homem. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de ave, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a verdade de Deus, a lei, a palavra, a ordem, em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eles escolheram fazer imagens de si mesmos, de animais, adorar aquilo que havia sido criado, a água, pedra, ao invés de adorar ao Criador. Em primeiro lugar em suas vidas, ter aquele que os criou e aqueles que os inculcou, aqueles que deu a eles consciência, entendimento do que é certo e o que é errado, à luz da palavra de Deus. Por isso que não tem como escapar. Eles escolheram adorar imagens de si mesmo, loucos. E a palavra de Deus continua.
e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram de modo natural as suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos merecida punição do erro. E por haverem desprezado, é aqui que eu queria chegar, tudo isso, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, a intimidade, a comunhão, aquilo que estava no coração de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, injustiças, imundícias. E aí vem o versículo 29, cheios de toda injustiça, de toda impiedade, de toda malignidade, de toda maldade. Aí ele continua, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, fofoqueiros, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Olha isso aí, hein? Sem afeição natural e sem misericórdia. E aí a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí ele vai no versículo 2 e diz, olha, portanto és indesculpável, por causa de toda essa malignidade, por causa de toda essa injustiça do coração do homem, que, tendo conhecimento de Deus, escolheu fazer a sua vontade, servir a si mesmo. Aí vem o humanismo, a imagem, a sua própria imagem, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Parte lá do começo, lá do primeiro assassinato, que quem comete é Adão, quando transgride, desobedece, orgulho, soberba, quis ser igual a Deus. A partir dali, olhos abertos, e eles são expostos a tudo isso. Eles tinham conhecimento de Deus, eles sabiam quem é Deus, eles conheceram a misericórdia e o poder de Deus, foram criados à perfeição, como perfeição da criação, e escolheram a perversão, a malignidade, o pecado. Eles tomaram essa decisão. Tomando essa decisão, Deus os entregou à sua própria malícia, à sua própria maldade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque daqui para frente nós vamos entender o seguinte: a palavra de Deus diz, o homem é indesculpável. E aí, a palavra, como nós vamos meditar agora aqui, nós já lemos, o judeu, primeiro, o judeu ele conhecia a lei, foi dada a ele a lei, ele tinha o Cristo, ele foi escolhido por Deus como nação sacerdotal, um povo que recebeu a misericórdia de Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus, para evangelizar todo o mundo. Todos aqueles que se encontravam no entorno deveriam ser uma nação separada, um povo exclusivo de Deus, mas eles, tendo conhecimento, fizeram o quê? Escolheram dar voz à criatura, ao pecado, ao invés de adorar ao Criador. E aí a gente traz para a nossa realidade agora. Será que é diferente hoje, irmãos? O mesmo homem, o mesmo Adão, lá do começo, aquela mesma natureza pecaminosa de Adão, ela prevalece no homem até hoje. A mesma natureza pecaminosa de Adão, porque transgrediu, desobedeceu, soberba, orgulho, isso que levou ele a pecar, a transgredir, quis ser igual a Deus, achou que podia, e aí teve consequência. E ele conhecia a natureza do ímpio,
A natureza do homem pecador, o homem que tem no coração dele a natureza pecadora, ele jamais vai poder dizer: eu não sabia, eu não conhecia a Deus. E nós vamos entrar nesse detalhe agora. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, que o homem é indesculpável quando julga quem quer que seja, porque no que julga a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E a verdade é a regra de fé que Deus ele nos deu, ele nos concedeu. É a sua palavra, a regra de fé do crente, a verdade absoluta, a palavra de Deus. E ele diz: o juízo de Deus é segundo a verdade. Contra quem? Contra os que praticam tais coisas, aquilo que nós já meditamos ali antes, no versículo 29 ao 32. E ele diz assim, olha, tu homem, aqui ele está falando na segunda pessoa, não é, irmão? Por que é importante a gente lembrar isso? Ele está falando, sabe para quem? Ele está falando para os judeus. Aqui o negócio é entre judeu e gentio. A igreja não era constituída de um povo que veio do judaísmo e um povo que era gentio. Eles conheciam a lei, eles provaram do amor de Deus, eles só não obedeceram, eles não viveram. E ele continua no versículo 3: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Nós não meditamos ali do versículo 29 ao 32, homens cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Aqui estava falando daqueles que não conhecem, que não conheciam a Deus. Estava falando de um povo ímpio, de um povo que vivia segundo a sua própria justiça. Estava falando daqueles que estavam à margem, aqueles que não conheciam a Deus. E aí eu vou voltar a lembrar, vou lembrar várias vezes disso. Ele veio para os que eram seus, os judeus, Israel. Mas os seus judeus, Israel, eles não o receberam. Então, todos aqueles, quantos o receberam, abriram o seu coração, se arrependeram, creram e se entregaram, ele deu a esses o direito de serem filhos. Então Israel, então judeus, estava lá dentro da igreja falando, então você que se acha melhor porque é judeu, você que condena o ímpio, que pratica essas coisas, essas impiedades, e você que faz as mesmas coisas, você pensa que vai se livrar do juízo de Deus, sendo que o juízo de Deus é segundo a verdade? Você não conhece a verdade? Você critica o outro, você aponta para o outro, você fala do outro, mas você faz as mesmas coisas que o ímpio. Você está pensando que você não está sendo visto? O juízo de Deus vem sobre judeu e sobre gentio. O juízo de Deus vem para aquele que está no mundo e vem para aquele que está na igreja. Nós vamos traçar um paralelo daqui para frente. E agora vai ser sempre tu e eles. Tu, judeus, eles, os ímpios. Tu, igreja, eles, aqueles que estão no mundo. Vamos trazer para nós. E ele continua falando, e ele continua na sua carta para os romanos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, falando para os judeus em relação a Deus, e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Judeu, você está pensando que é a lei de Moisés que te conduz ao arrependimento? Não. O que te conduz ao arrependimento é se, pela fé, você crê que a lei, todo esse ritual, aponta para quem? Para o Cristo, para o Messias. Ele é o Redentor. O sacrifício é para Ele, para que você seja expiado do pecado, da culpa do pecado, que recai sobre Ele. E Ele continua falando, mas, segundo a tua dureza, ou seja, judeu, segundo a dureza
do teu coração, segundo a sua impenitência, você acumula contra você, contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, esse texto aqui, nós vamos parar, nós não vamos seguir nele aqui não. Nós vamos ter, se Deus permitir, isso vai ser agendado. Vocês viram o pastor Mário Souza falando sobre as dispensações e as alianças? É um estudo lindo, mas ele requer muito tempo. É um estudo lindo, que vai até, chega a dispensação da graça e vai até o milênio. Esse versículo aqui, olha, Deus falando para os judeus: mas segundo a tua dureza e coração, porque eles rejeitaram a verdade, eles rejeitaram o Messias, a impenitente, teu coração impenitente, judeu, você acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E esse justo juízo de Deus está falando do arrebatamento, esse justo juízo de Deus está falando do juízo final. Então, irmãos, por isso que é importante a gente estudar as alianças, as dispensações e as alianças. Eu vou falar porque nós, pentecostais, assembleanos, somos dispensacionalistas e cremos que a igreja será arrebatada antes do milênio, da grande tribulação. Da grande tribulação, e do milênio também, mas no caso aqui é a grande tribulação. Sabe o que significa isso? Tem outros textos, mas esse aqui, ele diz assim, olha, você acumula contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que não haverá outro dia como jamais houve para o homem, como o dia da ira de Deus, que acontecerá durante a grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, operação de falsos milagres, operações demoníacas, e 3 anos e meio como nunca houve nem haverá na terra. Mas, crendo na palavra de Deus, nós já estaremos no céu. Mas os judeus vão estar aqui na terra sofrendo a ira de Deus. Esse é o tempo que Deus tem preparado para eles. Quando se levantará o remanescente dentre eles, eles reconhecerão Jesus Cristo como o Messias. Mas nós vamos continuar aqui. Glória a Deus. Anota esse versículo aí, hein? 2:5, vocês vão ouvir isso, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. E aí a palavra de Deus continua assim, olha, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Estava falando para o judeu que se achava melhor do que o ímpio, do que o gentio. Não. De acordo com aquilo que você pratica, com as obras do teu corpo, aquilo que você faz, você receberá a retribuição. Não aquilo que você faz porque você é bom, mas porque você se arrependeu, porque você conhece a lei, porque você pratica a lei, porque você serve a um Deus misericordioso. Então, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, é porque o amor de Deus se revela em você. Não é porque você é bom, não é porque você pode, não, mas é porque você reconhece o senhorio de Deus na tua vida. Aí ele continua dizendo aqui, olha, a glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também. O grego aqui é o gentio, porque para Deus não há acepção de pessoas, não tem diferença, porque você é povo escolhido, e você não me serve, você não pratica, você tem nome, mas você não vive, então não adianta você falar, não adianta a pompa, eu quero ver o quê? Vida. É isso que Deus está falando aqui para o judeu. Judeu primeiro, ele fala tu, aí vocês vão ver que a gente vai entrar, agora ele vai falar eles, agora ele vai falar para o gentio, e ele deixa muito claro, olha, não tem melhor e nem pior,
Para Deus não há acepção de pessoas. Tem aquele que serve e tem aquele que não serve. Tem aquele que fala, mas não vive, e tem aquele que não fala nada, mas ele vive. É disso que Deus está falando aqui. E aí, eu fiquei olhando, eu vou pedir, por favor, Luiz, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, para não deixar passar. Por quê? Porque não é pelo meu fazer, não é pelo que eu faço para me gloriar, não é pela hipocrisia dos meus atos, pela minha soberba, mas é obras salvíficas que são geradas segundo o amor do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê. E esse mesmo poder que opera hoje, operava lá, irmão. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Se fosse pela fé, bênção. Se fosse para mostrar para o outro que era melhor, porque tinha tabernáculo, porque tinha igreja, porque tinha um templo, porque a presença de Deus estava lá, eu sou melhor do que você, não existe. É pela fé. Deus estava no meio daquele povo para aqueles que crescem. Tanto é que Israel sofreu muito por causa disso, porque tinha um templo lá, tinha uma arca lá, eles achavam que eles eram melhores do que as nações vizinhas, porque existia um prédio com uma arca no meio. Aquela arca tipificava, simbolizava a presença de Deus. Agora, para os que creem, para aquele que não crê, o juízo é terrível. Aí tem condenação. Então não adianta dizer que é crente, tem que ser crente. Não adianta dizer que serve, tem que servir. É isso que Deus estava falando ali através de Paulo para os judeus. Eu te conheço, e você vai ver que a pena para você vai ser mais dura. Por favor, olha o que está lá. Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado. Executar diante da besta, não. Então é 14, 13. Muda, por favor. Apocalipse 14, 13. Então ouvi do céu, é esse aí. Então ouvi do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora, hoje, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Hoje, a obra que tem sido feita para Deus, não é porque sai às 6 e volta à meia-noite, não. Isso aí não é isso, não. A obra que é feita para Deus. Pois as suas obras os acompanham. A obra que você faz. Não ajunteis tesouro, mas o tesouro que você ajuntar, ajunta ele para o céu. É disso que a palavra de Deus ali, a revelação que Deus dá a João fala. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Não vai ter juízo, irmãos? Não vai ter julgamento? Vai ter julgamento para crente. Não vamos entrar nesse mérito agora, não. Do mesmo que vai ter juízo final, tem o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é para a igreja, é para quem está no céu. Quem está no céu vai ser julgado. E as obras, e o julgamento vai ser de acordo com o quê? Obras. Que obras? Aqui a igreja do Senhor, chamada com um propósito, faz aqui nessa terra. Não vou entrar no mérito também não, mas que é lindo é. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, não chamou Israel, não chamou Judá, vai ter um peso na hora do julgamento. Vai ter um peso. Ele não chamou a nós, igreja do Senhor, para fazer aquilo que era para eles fazerem, mas eles recusaram. Aí Deus chama um povo, olha, a festa está pronta, chama os convidados. Os convidados foram? Não. Quem eram os convidados? Os hebreus, os judeus. Aí o que ele falou? Olha, você vai pelas esquinas, pelas ruas e convida todo mundo, mal arrumado, bem arrumado, mendigo, convida todos. Sabe quem são esses? Nós. Nós não estávamos convidados, gentios, aquele povo. Hoje não, igreja é diferente.
Então, irmãos, nós temos que ter muito, mas isso Deus está falando através de Paulo para os judeus, que se achavam melhor do que os gentios. Não, a igreja que nasce dentre os judeus, que muitas vezes olhava diferente para a igreja que nasceu entre os gentios. Culturalmente era diferente, e alguns deles se achavam melhores do que os gentios. Será que tem hoje ainda isso aí, irmão? Será que tem denominação que acha que é melhor do que a outra? Não, você vai aguardar, mas como é que é isso, irmão? Como é que pode isso? A Bíblia está dizendo que não é desse jeito, né? Jesus, ele vem buscar um povo, ali, não é Israel e nem gentio, não tem Assembleia de Deus e nem igreja A, B ou C. Jesus, ele vem buscar um povo, igreja, especial, zeloso, de boas obras. É esse povo que vai morar no céu, desde lá do princípio até quando Jesus voltar para buscar a igreja, e os judeus depois que passarem lá, depois da grande tribulação. Não, vai ser uma bênção, vai ter um seminário, vai ser lindo, hein? E ele continua falando, olha, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, é necessário, por que acepção de pessoas? Todo aquele que obedece à verdade é alcançado pela misericórdia de Deus. Não tem judeu, nem tem gentio, não tem A, nem tem B, não tem igreja A, nem tem igreja B, tem povo, tem igreja, corpo, membros espirituais, cuja cabeça é Jesus. E quem é esse povo? É aquele que faz a vontade de Deus, vive, obedece. É melhor obedecer do que fazer o quê? Do que ficar se aparecendo. Viva, seja verdadeiro com Cristo. Não fica batendo no peito querendo aparecer, não. Viva o Evangelho. Isso é no dia a dia. E só quem nos dá condição é o Espírito Santo de Deus, que nos constrange a cada momento, a cada instante. Você quer ver? Lá no Evangelho de João, essa coisa da condenação, porque a consciência, irmãos, ela fala, não fala? Ela nos acusa. O ímpio, ele pode não, mas ele não foi, ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ainda vive no pecado, mas lembra que nós lemos aqui, nós meditamos aqui, que eles conheceram e escolheram a criatura ao invés do Criador? Mas o conhecimento de Deus ficou, aquela natureza pecaminosa, ele sabe o que é certo e o que é errado, isso que é consciência, não é isso? É um sentimento, é aquela faculdade que o ser humano tem de saber, de proceder moralmente, ou seja, de acordo com o que é certo e com o que é errado. Não, mas ele não sabia, a Bíblia está dizendo que não, a Bíblia que está falando, é indesculpável. Homem nenhum, ser humano nenhum na terra vai chegar naquele dia, mas eu não sabia, o Senhor não me falou, lembra, está escrito, inclusive deixei ele em Romanos, no capítulo 1, versículo 32, e de 22 a 32, 21 a 32, está escrito lá, aqui, a Bíblia está aqui, irmãos, não tem desculpa. Mas, irmão, não entregou nem um folhetim na praça lá em Interlagos, não entregou não participou de nenhum culto na praça, mas se for chamado hoje e não estiver na presença de Deus, não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o conhecimento de Deus, ele vem desde o princípio da criação. O homem, quando ele escolheu, ele deu as costas para Deus, essa consciência moral do que é certo e que é errado, ele sabe. Não tem desculpa. Nós vamos ver daqui para frente que isso aconteceu com os gentios, daqui a pouquinho. Mas vamos lá em João, capítulo 8, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. De 1 a 11. Olha só o que é a consciência humana. A consciência nos acusa. 8, de 1 a 11. É isso aí. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Na lei diz que tinha que ser apedrejado. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Quem é o acusador? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Não é que Jesus estava fazendo pouco caso deles, não. Jesus conhece o coração do homem. Ele sabia o que estava acontecendo ali. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Não levantou nem a cabeça, do jeito que ele estava, ele ficou. E tornando a inclinar, eita glória ao nome de Jesus. Esse tal de julgamento é um negócio sério, né? Meu Deus. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados, olha isso, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, nós estamos falando de consciência. Exatamente o que a carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, trata com os judeus, acusadores, que estavam apontando, que estavam, se colocando como melhores do que os gentios, do que a igreja que vinha de um povo gentio, uma igreja de judeus. Então, no meio daquele povo ali tinha diferença, e era necessário tratar, porque para Deus não tem acepção de pessoa, não tem nem judeu nem gentio, não tem denominação A nem B, não tem nem melhor e nem pior, tem aquele que obedece à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala aos romanos. Não pense você que você é melhor do que ele, não. E aí ele traz aqui essa palavra que se chama consciência, essa faculdade, sabe, essa que nos é dada, a razão do homem, só o ser humano tem. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem, o ser humano, ele é indesculpável. A irmã Joana não tem desculpa, nunca entrou na Assembleia de Deus, nunca foi numa igreja, nunca ouviu falar glória a Deus e aleluia no dia do juízo. Se ele tiver obedecido à palavra de Deus, céu. Se ele não tiver obedecido à palavra de Deus, a lei da verdade, inferno. Como, irmão Júlio? É isso que nós vamos ver agora. Porque tem aquele que é instruído na lei, mas tem aquele que não é instruído na lei, mas porque a consciência o acusa, a sua consciência, a consciência como homem o acusa, então o proceder, que é segundo a lei de Deus, é o que ele faz. Nunca leu a Bíblia, nunca foi apresentado a ela, mas a consciência dele como homem o acusa, e ele segue fielmente, segundo a sua própria natureza, aquilo que a lei de Deus exige. Vocês acreditam nisso, irmão? Pode acreditar, porque está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando, não, nós vamos falar disso agora. Por isso que ele fala, cuidado com quem vai. Cadê os teus acusadores? Esse aí, ó, não dou nada por ele. Cuidado com isso, hein? Cuidado. É melhor obedecer. E aí o apóstolo Paulo continua falando no versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, olha isso, hein? Também sem lei perecerão. Aquele que peca é réu, confesso, de juízo, morre. E aqui está falando de morte espiritual.
E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Foi apresentado a lei, viveu segundo a lei, por fé, justiça de Deus, bênção. Viveu de acordo com a lei, mas não cumpriu a lei, justiça de Deus, consequências do pecado, por não fazer, não cumprir pela fé a vontade de Deus. Está falando para o judeu, e ele continua, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam, os que vivem no seu dia a dia, na sua vida, dão testemunho, a lei hão de ser justificados, inocentados, declarados inocentes, justificados, declarados inocentes. Por quê? Porque pela fé praticaram, viveram segundo a vontade de Deus. Hoje é diferente? Não. E ele continua no versículo 14. Olha agora, quando Paulo fala que todos são indesculpáveis. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem-se eles de lei para si mesmo, de acordo com a sua natureza, com a sua conduta, com o seu viver, com a sua consciência, certo ou errado, de acordo com o querer e com a vontade de Deus. No versículo 15, eu sublinhei de todo o tamanho aqui na minha Bíblia. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Olha só isso. Testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Se ele vive a lei segundo o seu coração, a lei de Deus, ele faz a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus, e ele dá testemunho através da sua vida, do seu viver, sem conhecer a lei, ele vai ser justificado. É a palavra de Deus que nos afirma. Então, para mim, diz o seguinte: cuidado, porque eu olho para o lado, esse aí eu não dou nada, eu olho para o outro, esse aqui é diferente, nem esse nem aquele. Quem conhece o coração é Deus. O nosso testemunho, o testemunho do crente, fala por ele. Amém, irmãos? O testemunho do crente fala por ele. Somos falhos, pobres, carentes e necessitados da misericórdia de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele se revela na igreja do Senhor Jesus. É ele quem, sabe, é ele quem verdadeiramente, é o brilho do Espírito Santo na vida do crente. E no versículo 16 diz o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho de Paulo, porque tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo será julgado. As nossas obras, nossos pensamentos serão julgados. Mas, Senhor, eu não fiz, mas você quis. Isso aconteceu assim, 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 teve essa e essa consequência. Porque não é assim, irmãos? Eu penso, o Espírito Santo me constrange. Na hora você fala: Jesus, tem misericórdia, eu te repreendo, pensamento maligno. Ou então vem aquele pensamento, aquela coisa de bênção, você não abre a boca, mas o Espírito Santo te enche, vem aquela explosão e você sente a presença de Deus. Não é assim, irmãos? É disso que a palavra de Deus está falando conosco. E ele finaliza, nós já falamos sobre isso aqui, e ele finaliza de 17 a 24 dizendo o seguinte: olha, se você
Se porém tu, judeu, tem por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias, você está firmado na lei, na letra. Como é que é o versículo que o pessoal gosta? A letra mata, não é isso? A letra mata, cuidado. Estão falando, né? Ah, Jesus, tem misericórdia, hein? Que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído. Você é instruído, você conhece. Que estás persuadido de que és guias de cego. Você tem certeza que você é referência para aquele que se encontra fora. Calma. O versículo 20 diz assim: instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, você fala para os outros, mas aquilo que você acredita que você sabe, você não vive? Você diz que conhece, você estudou, você meditou, você fala que você sabe, cita o versículo de cor, mas você não vive isso. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Que duro isso aí, meu irmão. Porque o adultério ele pode ser, de fato, conjunção carnal, mas tem o adultério espiritual também, não tem, irmão? Tem ou não tem? Toda hora. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Aqueles que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E ele está falando para os judeus. Aquele que não me conhece, aquele que não foi alcançado através da minha lei, a lei que eu dei a Moisés, aquele que não foi alcançado, aquele que não foi eleito, que não foi escolhido, que não foi separado para fazer a minha vontade, como geração eleita, como um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, uma nação separada, uma nação que eu tenho tirado, pequenininha, que eu tirei lá do meio daquele povo, uma nação que eu verdadeiramente tenho levantado para poder evangelizar no meio desse povo ímpio. Nós, igreja do Senhor, também. Deus é blasfemado no meio desse povo por causa do testemunho que você dá, por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento, porque você fala, mas não vive. O resumo é esse. Você fala, mas você não vive. Você não dá testemunho daquilo que você diz que conhece. Porque conhecer é ter intimidade e é viver. Não é isso? Eu vou finalizar, irmãos, com o Evangelho de João, porque aqui Jesus ele estava falando para judeus que criam nele, ele estava falando para crente. A gente usa esse texto e a palavra de Deus ela é viva, mas Jesus estava falando com o crente, com quem o judeu que cria nele. João 8, 31, 32 e 36. Olha o que diz a palavra de Deus, olha. Porque está falando de conhecer, está falando de ter intimidade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdade, sois verdadeiramente meus discípulos, aqueles que vivem após mim, que mortificaram verdadeiramente a carne e não vivem mais pela carne, mas de acordo com o meu espírito. E conhecereis a verdade. Viu que tem condição? E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente você viver de acordo com a minha palavra. Volta no 31, por favor, Luiz. Se você permanecer, você me conheceu, você entregou a sua vida a mim, eu creio. Agora você precisa permanecer. Agora você precisa viver. Você precisa mortificar a carne. Você precisa fazer a minha vontade. Agora vem verdadeiramente você levar sobre si, não a sua cruz, porque a cruz mais pesada eu já levei, mas você tem que pagar um preço, você tem que mortificar a carne. Isso significa permanecer. Chegou, recebeu, creu, se arrependeu, se entregou, glória a Deus e aleluia, agora permanece. Permanece em mim. Se você fizer isso, verdadeiramente você vai ser meu discípulo. O meu Espírito Santo é o Senhor da sua vida, o meu Espírito. E aí sim, se você permanecer, você vai conhecer a verdade, que sou eu. Que aí você vai ter intimidade, você vai andar segundo o meu querer, você vai fazer a minha vontade, aí você vai ter intimidade comigo. Aí, a verdade, o Espírito Santo hoje, que é Cristo, que é Deus em nós, ele vai fazer o quê? Ele vai nos libertar. Então, irmãos, cremos, o Espírito Santo, ele verdadeiramente produziu a salvação, nos rendemos, confessamos os nossos pecados, estamos em Cristo, agora nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer. E quando eu permaneço, aí eu conheço. Se eu permanecer, aí eu vou conhecer. Quando eu permaneço, quando eu tenho intimidade com Ele, aí Cristo, que é a verdade, Ele vai nos libertar. Eu estava meditando nesse texto, essa mensagem ela é rica, Deus fala profundamente. Por si só, a palavra, ela já é muito clara. Então, irmãos, é o viver, para mim, é o viver diário. É o meu dia a dia com Cristo. Porque tem coisas grandiosas que Deus quer operar e está faltando um detalhe, mas é um detalhe importante que precisa ser resolvido para que a explosão do poder de Deus, ele aconteça na minha vida, nas nossas vidas, Conhecer, permanecer para verdadeiramente ser liberto. É um tantinho assim, para Deus, mas para mim é um negócio gigante e que às vezes eu não entendi ainda. É obra de libertação. Ele não está falando ali, é a palavra que está dizendo. Verdadeiramente sereis livres, porque nós fomos alcançados. Mas às vezes tem algemas, não sei nem como é que é o nome que dá, que nos prende. Parece que eu estou livre, mas tem um negocinho que me agarrou ali que ainda não me deu, eu não consegui sair, não consegui ainda verdadeiramente dar aquele mergulho profundo, porque eu estou agarrado naquele negócio ali. Eu ainda tenho uma coisa ainda que está faltando para eu poder verdadeiramente ser livre. Eu não estou dizendo que se Jesus voltar agora não vai para o céu, que eu não vou para o céu. Mas Deus, ele quer fazer muito mais. Mas é preciso deixar que Deus seja soberano, que Ele seja o Senhor da minha vida, da vida da igreja. É exatamente o que Deus falou para Judá. Você está pensando que você é melhor do que o outro? Você não é melhor do que o outro em nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque eu não faço acepção de pessoas. Eu olho para o coração. Você olha para a aparência. Lembra de Deus falando com Samuel? Samuel, você olha para o exterior, Samuel. Eu estou olhando para dentro. Eu já escolhi o rei e está aqui. Mas Senhor, não, tem alguém aqui, o rei ainda não chegou não. Eu escolhi o rei e o rei é dessa casa, é dessa família. Mas já veio todo mundo, não veio, está faltando alguém. E
quando ele faz a pergunta, vieram todos? Não, tem um pequenininho que está lá cuidando das malhadas. Chama ele. Na hora que o menino entra, é esse aí o rei. Esse que é o rei. Esse que eu escolhi. Aparentemente, aos olhos do homem, jamais seria rei. Não, mas é esse aí. Você está olhando para fora, você não sabe a potência que tem aí dentro. Você não sabe quem é esse menino. Eu que o escolhi. Você não está vendo, não, mas ele já matou urso, já matou leão. Ele é responsável. Ele é obediente. Ele está sendo preterido, mas fui eu que escolhi. Eu sei quem ele é. Meu olhar é diferente. E para que as amarras sejam quebradas completamente, esse elo da corrente que está me prendendo, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus quebrar. E aí é quebrantamento. É prostrar e falar, Senhor, onde é que está que eu preciso acertar? Eu preciso eu quero verdadeiramente ter essa comunhão e fazer o teu querer na dispensação da tua graça, de acordo com o teu Espírito. E só está faltando uma coisinha para o milagre acontecer. Amém, irmãos? Irmãos, Deus falou comigo, foi isso. Meditando na palavra de Deus. Porque quando nós lemos o texto, eu fiquei pensando, aí quando você medita e que você olha e fala, Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, me revela. Eu estou aqui quebrando cabeça, olhando dicionário teológico, está tudo errado, eu vou parar com isso, eu não quero mais não. Quando eu fechei tudo, que eu fui para o joelho, aí Deus é bom. Aí Deus é bom, aí Ele mostra. A começar em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu vou parar aqui. Eu vou ficar por aqui. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. E se Deus quiser, estaremos juntos aqui quinta-feira. Amém? Luciano. Glória a Jesus por essa palavra. É bom, né? Ouvir a palavra do Senhor, aprender. Como o pastor Júlio falou, né? Começar em mim. Glória a Jesus. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso. Fulano tinha que estar na igreja hoje para ouvir essa palavra. Deus é soberano, Ele sabe quem está aqui. Ele falou para quem está aqui, não é verdade? Ele falou para mim, Ele falou para você. Né? Se eu estivesse em casa, é claro que o culto vai estar sendo transmitido, mas às vezes a gente acha assim, né? Fica querendo... Você ouve uma palavra e fala, fulano tinha que estar ouvindo. Eu falo, Senhor, o que o Senhor está falando para mim, né? Eu que tenho que abrir o meu coração e buscar entender o que Deus está falando para mim. Amém? Então, que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Mais. Que nós possamos estar terça-feira que vem juntos novamente para continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Quinta-feira, 19h30, nosso culto das causas impossíveis. Sejamos todos aqui juntos para continuar clamando ao Deus que tudo pode, que tem ouvido as nossas orações, que tem atendido as nossas orações, segundo a sua soberana vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez nessa noite, pela sua preciosa palavra falada aos nossos corações, que o Senhor possa abençoar toda a sua igreja. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, Deus, que ela produza efeito em cada coração, Deus, que nós possamos viver de fato o Teu Evangelho, a Tua palavra, que essa palavra possa nos libertar, nos transformar a cada dia. Ó Deus, que tudo aquilo que ainda precisa ser mudado na minha vida, Senhor, transforma, liberta, me transforma em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra, nós possamos, durante essa noite, guardar essa palavra, vivenciar essa palavra, que ela não venha sair da nossa mente, ó Deus. Senhor, nos dê uma noite em paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Nos leve em paz para os nossos lares, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos dando a tua proteção. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Tudo nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a bênção apostólica, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e o amor
na comunhão do Espírito Santo, seja conosco. Amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.